Então, amados, quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz que nós encontramos em Cristo Jesus e dizer que é muito bom nós estarmos fazendo esse contato, mesmo que seja virtual, mesmo que seja um momento posterior ao que eu estou fazendo esse vídeo, mas uma coisa eu tenho certeza, né? Deus tem algo para nos falar, Deus tem algo para nos revelar. E se você estiver com seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor, eu tenho certeza no meu coração, o Senhor irá falar e você irá ouvir, né? E isso é maravilhoso porque nós precisamos de que Ele fale conosco, nós precisamos que Ele se comunique conosco. Eu diria assim que na palavra nós encontramos a melhor maneira através da qual Deus fala conosco. Não busque por pessoas, por profetas, né, por palavras especiais. Claro que isso tem seu valor, não estou aqui negando que isso não seja possível, tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: existe a forma mais comum e a forma mais habitual de Deus falar conosco é usando a palavra dele, é usando a Sagrada Escritura. Então, meu amado, é aqui que nós precisamos entrar, é aqui que nós precisamos buscar a presença dele, e é aqui que Ele quer se revelar a nós. Vamos orar? Vamos falar com Ele pedindo orientação, direção e a presença poderosa do Espírito. Pai querido, muito obrigado porque podemos estar aqui juntos contigo, Senhor, estudando a palavra, estudando esses versículos, Senhor, que foram deixados pelos teus servos, os quais tu usaste para escrever a Sagrada Escritura. Nós estamos agora estudando o livro de Gênesis. E, Pai, sabemos que são histórias que aconteceram há milhares de anos atrás, mas elas foram registradas para que nós possamos crer que Tu és Deus, que Tu és poderoso, que Tu és Senhor acima de tudo e de todos. E nós nos prostramos diante de Ti, nós adoramos o Teu nome e declaramos a Tua soberania e o Teu poder. Vem e manifesta a Tua presença, permita que possamos ouvir Tua voz. Envia o Teu Espírito Santo para nos dar entendimento e clareza daquilo que Tu tens reservado para nós agora aqui, nesse lugar, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Capítulo de número 44. Nós estamos já reta final do livro de Gênesis, né? E no capítulo 44 nós temos a continuidade da história de José lá no Egito. José agora, ele é o segundo, né, no Egito. Ele é o maioral, vamos assim dizer, abaixo do faraó. E aqui os irmãos de José estão agora enfrentando uma nova situação. E aqui nós temos uma situação muito interessante, que Judá, ele se torna um substituto para o sacrifício, né, que o mais novo, Benjamim no caso, iria sofrer. Mas vamos à história para ver o que o Senhor tem para nos falar. E aí então, nos versículos iniciais, capítulo 44 de Gênesis, nós temos o seguinte: Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar, e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro dele, no caso Benjamim. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Então aconteceu o quê? Os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. E partiram, né? E quando haviam percorrido apenas uma distância curta e mal haviam saído da cidade, José disse ao administrador do palácio: vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Porque roubaram o copo de prata do meu senhor que ele usa para prever o futuro. Vocês agiram muito mal. Então aqui nós temos aí, na verdade, a gente pode dizer o seguinte, que José ainda precisava fazer um teste final com seus irmãos. Será que realmente eles eram confiáveis? Será que eles tinham mudado de vida? Será que realmente dava para acreditar no que eles estavam falando? E com esse teste final, a gente pode dizer assim que José estava buscando alcançar, né, de novo o coração e a intimidade de novo com seus irmãos. Como é que ele poderia confiar nos seus irmãos se ele não sabia se eles eram confiáveis? Então, ele ordena que o seu mordomo, né,
ele preparasse os sacos com cereais como antes, e que pusesse o copo de prata, né, junto com o dinheiro de cada um deles, e o copo de prata no saco do mais novo. Põe o saco, né, o dinheiro de cada um no saco, e o meu copo de prata poloás na boca do saco do mais novo. Há no meio dessa aparente crueldade, né, de José, não poderíamos nem chamá-la de crueldade, mas há uma gentileza que perpassa toda essa circunstância de maneira muito poderosa. Parece que aqui o primeiro motivo de José é que apenas o seu irmão mais novo viesse morar no Egito. Está lá no versículo 17, daqui a pouquinho nós vamos ler. Mas quando ele soube pelo discurso de José que tristeza isso ia causar ao seu pai, ele foi impulsionado a ir um pouquinho mais adiante e ficar de repente com todos os irmãos. Essa decisão, né, tenha sido talvez a decisão que ele tomou em função dessa nova situação que ele iria perceber dos seus irmãos, ou seja, de que eles realmente estavam arrependidos daquilo que eles tinham feito. Aqui tem uma outra informação interessante, aqui ele fala de um copo de adivinhações. É um tema um pouquinho controverso, discutível, mas naquela época o copo de adivinhação era uma propriedade, vamos assim dizer, de estimação de governantes, ou melhor, de pessoas que tinham o dom de adivinhação, vamos assim dizer, quem tinha oráculos, visões do futuro, e normalmente funcionava da seguinte maneira. Não sabemos se isso funcionava desse jeito com José, mas na época funcionava da seguinte maneira: eles pegavam aquele copo, colocavam água nele e depois eles colocavam alguns fragmentos de ouro, prata ou pedras preciosas, coisas assim bem pequenas, que eram jogadas dentro da água. Aí o cara ajeitava levemente a água e os fragmentos formavam um quadro, um desenho, uma figura. E aí os caras, né, os adivinhadores usavam aquilo, né, como expediente para adivinhar o desconhecido. A gente chama isso hoje em dia de hidromancia, ou hidromancia, melhor dizendo, né? Então, nós não sabemos exatamente se isso era o modo de José fazer as coisas, mas de qualquer jeito, esse era o jeito que na época eles usavam, né, esse copo de adivinhações, vamos assim dizer. E aí no versículo 6, quando o administrador do palácio alcançou os homens, repetiu para eles as palavras de José. Do que o Senhor está falando? Disseram os irmãos. Somos seus servos e jamais faríamos uma coisa dessas. Por acaso não devolvemos o dinheiro, né, que encontramos nos sacos? Não o trouxemos de volta da terra de Canaã? Por que roubaríamos ouro ou prata da casa do meu senhor, do seu senhor no caso, né? Se encontrar o copo de prata, né, com cada um de nós, que morra quem estiver com ele, tá? Se encontrar o copo de prata com um de nós, né, que morra quem estiver com ele, e nós, os restantes, seremos seus escravos. Sua proposta é justa, respondeu ele, mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo, os outros serão livres. Então aqui nós temos, vamos seguir adiante. Sem demora, eles descarregaram os sacos e os abriram. O administrador do palácio examinou a bagagem de cada um deles, começando pelo mais velho até chegar ao mais novo. E o copo foi encontrado, né, no saco de mantimentos de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as roupas, depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade onde José estava. Então, aqui nós temos, né, José que manda prender seus irmãos quando eles estavam de partida para Canaã. É claro, os irmãos aqui disseram, não, nós somos inocentes, mas não havia muito que ser feito, porque José era o segundo homem mais poderoso do Egito, que era um império gigantesco naquela época. Então a decisão de culpado, né, estava sobre eles, não tinha como mudar isso, e a penalidade seria ou a morte ou escravo para a vida toda. Para surpresa, né, da turma aí, eles encontraram o copo no saco do Benjamim, que era o mais novo, e diante disso, os irmãos de José ficaram desesperados. O que eles poderiam fazer, né? Nós vemos aqui que Rúben, Benjamim, os demais, eles ficam quietos, mas nós temos aqui que
Judá, ele faz alguma coisa. E aí vamos ver o que Judá então faz. Versículo 14. Lá ele diz o seguinte: José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram, e eles se curvaram até o chão diante dele. O que vocês fizeram? Exigiu ele, o faraó no caso. Não sabem que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Judá respondeu: meu senhor, o que podemos dizer? Que explicação poderemos dar? Como poderemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa da nossa maldade. Todos nós voltamos para ser seus escravos, todos nós. E não apenas o nosso irmão com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse: eu jamais faria uma coisa dessas. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do seu pai. Aí lá no versículo 18, nós temos a intercessão de Judá por Benjamim. Então Judá deu um passo à frente e disse: por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio faraó. Meu senhor perguntou a nós, seus servos: vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos: sim, meu senhor. Nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte do pai e da mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe e o nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse, no caso eles falando agora para o faraó, o Senhor nos disse: tragam-me aqui para que eu possa vê-lo com os meus próprios olhos. E nós respondemos: meu senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse, o pai morreria. Mas o Senhor nos disse: vocês não me verão novamente se não trouxerem o seu irmão. O faraó, ou melhor dizendo, José, endureceu com eles. E aí nós temos aqui no versículo de número 24. Assim, voltamos para o seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse: voltem e comprem mais mantimentos, nós respondemos: só poderemos voltar se nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que o nosso irmão mais novo esteja conosco. Aí no versículo 27, então meu pai nos disse: como vocês sabem, minha mulher teve 2 filhos, e um deles foi embora e nunca mais voltou, sem dúvida foi despedaçado por algum animal selvagem, e eu nunca mais o vi. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu senhor, não posso voltar à casa de meu pai sem o rapaz, disse o filho, no caso do servo do pai. A vida do nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar à sepultura o seu servo, o nosso pai, no caso Israel aqui, já em profunda tristeza. Meu senhor, garantia a meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe: se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Judá falando. Por isso, peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que eu deixe voltar com os irmãos dele. Pois como poderei voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. É um discurso bastante eloquente, vamos assim dizer. Judá então fala por si mesmo e pelos irmãos, em um dos mais sublimes pronunciamentos da literatura. A iniquidade dos teus servos, lá no versículo 16. E ele não se desculpou, ele não negou a culpa, não. Ele não se referia ao furto do copo, mas simplesmente ele rogou ao poderoso oficial egípcio pela vida e pela liberdade de Benjamim. Um sujeito, Sir William Scott, lá da Grã-Bretanha, ele chamou esse pedido, essa súplica, esse discurso, como o mais completo exemplo de eloquência genuína e natural que foi conservado em qualquer língua. O espírito de autossacrifício, coisa que era estranha para Judá. Se vocês olharem para trás, vocês verão lá que a história de Judá tem alguns capítulos meio pesados ali,
Mas aqui esse auto-sacrifício surge de uma maneira muito especial na vida dele. Judá, francamente, ele confessa os seus próprios pecados, os pecados dos seus irmãos. Na realidade, eles não tinham roubado o dinheiro nem o copo, mas eles tinham cometido o feio pecado de venderem seu irmão como escravo. E causaram a José e a seu pai uma angústia que não tem palavras que possam expressar. E ao se referir ao sofrimento do seu pai, Judá revela-se como alguém que agora está profundamente consciente de valores sagrados, de valores do relacionamento, que importam em um relacionamento. Lá no versículo 18, ele diz para José: porque tu és como Faraó. Tal era assim o orgulho de um tirano do Oriente naquela época, ou dos seus subordinados diretos, ou seja, no caso, os segundos, os terceiros, primeiro, segundo e terceiro escalão, vamos assim dizer, do governo. A turma lá era arrogante, os caras eram, né? E era quase uma ofensa fazer o que Judá fez, de se adiantar, dar um passo à frente e fazer um discurso. Dependendo do déspota, dependendo do tirano, ele podia mandar matar ali na hora só porque ele fez isso. Então a turma lá não era fraca. Mas ele, né, vai lá e fala. E outra coisa que passa assim de uma maneira muito interessante, né, Judá se oferece para ser o substituto de Benjamim. E aqui Judá, ele se destaca como tendo realmente uma atitude nobre, porque o que ele faz não é algo que era, de repente, algo que era típico, né, era genuíno dele, não. Quem sabe os anos que se passaram após aquilo que aconteceu, deles terem vendido José, de algum jeito ele foi transformado e moldado. Ele se oferece como substituto de Benjamim, né? Ele roga pelos seus irmãos, para que todos eles possam voltar para casa, para a alegria do seu velho pai. E a gente pode dizer assim que esse foi o clímax desse momento especial, porque aqui a gente percebe que Judá ele foi transformado, e aqui nós temos um campeão espiritual, na verdade, né? Que de fato pode representar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, no desenrolar do plano divino que Deus tem reservado aí para os filhos de Israel. Tanto é que mais tarde Judá se torna uma poderosa tribo, talvez a tribo mais poderosa, né, do reino de Israel. Gente, quando uma pessoa se submete ao Senhor, quando nós deixamos Deus operar em nossas vidas, em nossos corações, nós temos a oportunidade de ver transformação acontecendo. Pessoas que eram perversas, mas que aprontavam tudo e todas, de repente você olha para o cara e vê o cara tomando atitudes que você jamais esperaria tomar. Eu lembro muito bem do caso de um conhecido meu, estudávamos junto no primeiro grau, e o sujeito era um cara muito aprontador, o cara era terrível, sabe aquele sujeito que é mau caráter, mau elemento, e de fato ele se torna cada vez pior, começa a se envolver com roubos, tráfico, com assaltos, a coisa fica muito feia pro lado dele. Um dia ele é preso, e aí na prisão ele cai-se, na prisão ele percebe o que ele fez, e aí mais tarde eu fiquei sabendo do que aconteceu. E como Deus é muito especial, Deus também tirou ele da cadeia. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele depois que ele tinha saído da cadeia, e eu pude perceber um temperamento transformado. Sabe, eu olhava para ele na época do primário e eu disse assim: o último cara que eu imaginaria que seria transformado pelo poder do Senhor seria esse cara ali, porque o cara era muito do mal. Sabe, gente? E ali eu pude perceber uma coisa muito interessante. Não importa o que você tenha feito, e não importa o quanto você se ache perverso, há um Deus que transforma, há um Deus que cura, e há um Deus que liberta, há um Deus que traz restauração e vitória. Se eu e você assim nos prostrarmos perante Ele e buscarmos essa poderosa presença. Vamos fazê-lo? Convido você a fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Pai querido, Tu estás vendo
Cada vida, Senhor, que está agora prostrada diante de Ti, que está suplicando pelo Teu agir, pela Tua intervenção. Vem, meu Deus. Traga, Senhor, a Tua cura, traga a Tua restauração, traga a Tua paz, traga a Tua vitória, traga a Tua alegria, Senhor. E manifesta o poder poderoso, né? Esse poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Traga, Senhor, a Tua paz e a Tua presença. E, Pai, permita, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ter lugar na vida de cada um que está ouvindo esta mensagem. E em nome de Jesus, quebro todo o poder maldito das trevas, toda operação de engano, toda forma de opressão e angústia. Em nome de Jesus, Satanás, tu estás repreendido. Em nome de Jesus, na vida de cada um que está ouvindo esta palavra e esta oração agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre estas vidas cura, restauração e vitória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na poderosa paz dele, do nosso Senhor Jesus. Amém?